Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. Um dia, todos nós iremos partir dessa vida terrena para a vida eterna. Todos. Alguns vão na infância, outros na adolescência, outros quando adulto, outros na velhice. Mas se temos uma certeza nessa vida, é que um dia iremos partir. Como? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, um dia iremos partir. E após terminar, se encerrar a vida terrena, virá uma vida que é a vida eterna. E pensando nisso, veja o que os discípulos falaram a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta interessante fizeram ao Senhor Jesus. Aí ele responde dizendo, respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta o quê? Estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na onde? Na tua presença. Ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o que, igreja? A iniquidade. Muitos de nós convivemos com o Senhor em oração, no louvor, na leitura da palavra. Muitos de nós não apenas ouvimos falar dele, mas conhecemos ele através de milagres, através do agir dele. Muitos. Mas muitos são esses que, mesmo tendo esse encontro com ele, mesmo conhecendo a ele na palavra, no louvor, sentindo a presença dele em oração, vendo o agir dele através de milagre, ainda assim, muitos vivem na prática da iniquidade. O que a pessoa viver na prática da iniquidade? Alguém sabe dizer o que é alguém viver na prática da iniquidade? Na prática do pecado, justamente. Hoje em dia, temos acesso à palavra de Deus na igreja e na internet.
E a internet, a pessoa lá pode estar com o celular mais simples. Ela vai ter o acesso à palavra de Deus. São centenas e milhares de pregadores, levitas. Hoje em dia, até você viajando, esses dias, eu e minha esposa estava lá na minha cidade natal, e viajando, passou uma carreta e tinha lá um texto bíblico. Lá atrás, a carreta, um versículo bíblico. Você vê lá os outdoor de cidades, de BRs, falando de Jesus, alertando a vinda do Senhor Jesus. Hoje em dia, virou, na verdade, uma moda. Você entra lá na rede social, vê uma pessoa que tem uma vida completamente contrária à palavra, mas ainda assim, posta uma foto lá, não muito adequada, e coloca lá um texto bíblico. Aqueles que colocam lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e depois tira lá a foto com um vaso de cerveja na mão, o licor, está chegando agora o São João, e muitos vão em concentrações, eventos de igreja, e depois está bebendo, prostituindo. Meu Deus do céu, o que isso significa? Significa isso aqui, ó. Olha que Deus, Ele falará para essas pessoas no grande dia. Mas Ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos que praticam o quê? Porque praticam iniquidade. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo contato com Deus, ao invés de entrarem na porta estreita, preferiram entrar na porta larga. Ou seja, eu oro, eu volta e meia, eu frequento a igreja, mas sabe de uma? Deus, Ele quer ver eu feliz. Deus, Ele me deu o livre-arbítrio. Aí a pessoa bebe, a pessoa prostitui, a pessoa mente, a pessoa adultera, puxa, vive uma vida totalmente ao contrário. Depois vai lá na igreja, Deus, Ele conhece meu coração. Meu Deus, me perdoa pelo meu erro, meu pecado, minha falha, me ajuda. Olha, hoje, a partir de hoje, meu Deus, eu vou te servir, vou te seguir. E a pessoa, por um tempo, até faz isso, serve, segue. Mas não demora muito, se afasta da presença de Deus. Povo de Deus, devemos, ao máximo, nos esforçar para entrar na porta estreita. Qual é a porta estreita? A porta estreita, pessoal, é a renúncia. É você renunciar à tua carne, a si mesmo. Jesus falou isso: toma a sua cruz e siga-me, porque não é fácil. Toma a cruz, se esforça, perde a tua vida. Quem perder a sua vida por causa de mim, acha lá, perde essa vida terrena. Poxa, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu quero ter vida com Deus. Hoje você está aqui, está na igreja, você renunciou tantas coisas para estar aqui hoje, mas diferente de você, há muitos que não renunciou para estar aí no mundo. Só que o Senhor, Ele disse na palavra dEle, igreja: aquele que vem virá e não tardará. Se o Senhor voltar hoje, igreja, para nós, para onde irá a nossa alma? Como diz a palavra de Deus: louco, se hoje te pedires a tua alma, o que tem preparado, e para quem será? Para onde irá a nossa alma? Para quem será a nossa alma? Você vê aí, hoje em dia, até atletas. Eu, particularmente, já vi jovem de 15 anos, atleta de futebol, de uma família bem-sucedida, jogar bola, atleta, e dá um infarto e morrer. Jovem, pasmo. Pessoa que cuidava da saúde, pessoa que praticava esporte, deu infarto e morreu. Outros, de acidente, de repente. A morte pode vir qualquer hora para nós, mas para onde irá a nossa alma? Porque muitos, igreja, têm brincado com Deus. Muitos têm entrado na porta larga. Por quê? Porque não quer pagar o preço. A porta estreita é ruim de passar. Tem que se espremer ali, tem que renunciar a muita coisa para passar naquela porta. Se tiver farto no pecado, na iniquidade do pecado, é o que a Bíblia condena,
porque pecar todo mundo peca, mas a iniquidade do pecado, a Bíblia condena. Você vê que o próprio Senhor, ele diz, todos que praticam iniquidades, ou seja, viver uma vida constante no pecado, é você saber que é errado e continuar, insistir, fazer o erro. É eu saber que o adultério é errado, mas eu viver adulterando. É eu saber que a mentira é errado, mas eu viver mentindo. É eu saber que ser injusto é errado, mas eu viver sendo injusto. Enfim, se Deus voltar, meu irmão, para onde irá a alma? E ele diz aí, 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançado na onde, igreja? Mas vós lançado fora. Meu Deus do céu, imagine você passar a vida toda na igreja e você morrer e tua alma ir para o inferno. Porque você está na igreja, ouve a palavra de Deus, mas não dá ouvido. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você está na igreja e vive uma vida de mentira. Uma máscara. Demonstra ser aquilo que na verdade não é. Imagine você morrer agora. E a sua alma ir para o inferno. E lá você falar, mas Deus, todo dia eu estava na igreja, estava terça, estava quinta, estava domingo, eu jejuava, eu devolvia o dízimo, eu ofertava, eu fazia voto, mas Deus, eu te conheço. Ah, meu irmão, foi tarde demais. Porque ainda que estivesse na igreja, estava vivendo uma vida totalmente contrária na iniquidade do pecado. Esse é o cuidado que eu e você devemos ter, igreja. O diabo, ele não quer o teu carro, ele não quer o teu dinheiro, ele quer a tua alma. Todos os dias Satanás tem arrastado milhares de almas para o inferno. E muitos estão na igreja. E a alma já não está em Deus, está completamente no inferno, porque você olha a vida da pessoa, não condiz com a palavra de Deus. E ele diz, olha, não seja apenas ouvinte, seja praticante. Ou seja, mesmo na igreja, está nas mãos do diabo. E a Bíblia diz que não tem como servir ao quê? A dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você está servindo o diabo. Ou você está na igreja para viver, de fato, vida com Deus, ou você está servindo o diabo, ou você é servo do diabo. Então, eu e você, pessoal, devemos cuidar muito da nossa alma. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no final do tempo, haveria muitos falsos profetas e muitas pessoas, infelizmente, por causa dos falsos ensinamentos, iriam ser levados por eles. E hoje em dia, igreja, vimos de fato muitos sendo levados por falsos ensinamentos. Hoje em dia é difícil você ver uma palavra de renúncia. É difícil você ver uma palavra que fala de céu, de inferno. É difícil você ouvir um pastor falar do batismo nas águas, necessidade, o batismo no Espírito. Pelo contrário, hoje em dia, são palavras que confortam o ego das pessoas. Por quê? Porque se confrontar, irmãos, aí são poucos que permanecem. Jesus está voltando. Quando ele voltar dessa vez, ele virá para fazer justiça, igreja. Ele não virá mais com amor. E eu e você estamos tendo a oportunidade de, enquanto estivermos aqui, buscar ter vida com Ele, porque haverá um dia que nós não vamos estar mais aqui. Ah, pastor, mas eu estou bem de saúde, olha, eu me sinto bem. Será que você vai estar aqui amanhã, daqui uma semana, um mês, um ano? O que te garante? Qual garantia você tem? E como está a tua vida com Deus? O que é que você tem feito para agradar a Deus? Qual é a porta que você tem entrado, passado? Estreita ou larga? Eu sei que a porta estreita é difícil. A verdade é que nesse mundo, igreja, aqueles que de fato querem servir a Deus vai ser zombado, perseguido, humilhado, caluniado. Mas haverá um dia, pessoal, que nós estaremos lá diante de Deus, que cada um de nós seremos julgados.
Nesse dia, muitos pastores, bispos, apóstolos, membros irão para o inferno. Muitos teólogos, doutor em teologia, mesmo conhecendo a palavra de Deus, vão perecer. Nesse dia, muitos que eu e você olhava e dizia, olha, fulano aí é uma bênção, eita, fulano aí é um santo. Nesse dia, de fato, o véu ali vai se rasgar. Olha, fulano é desse jeito. Imagine você ouvir de Deus, apartai-vos de mim. Ah, mas, como diz a própria palavra, mas eu curei no teu nome, eu libertei em teu nome, que tudo vem de Deus, igreja. Nós não podemos fazer nada. Tem pessoas que, como o ladrão da cruz, que é bastante conhecido, ali no último momento, no último instante, vai se lançar para Deus de corpo, alma e espírito. Enquanto outros, que há muitos anos conhecia a Deus, infelizmente vai se perder. E para nós encerrar, vai lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? E são muitos, meu Deus, e são muitos os que entram por ela. Não é pouco, não, são muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então se esforce para entrar nessa porta estreita. Jesus está voltando, igreja. Não é hora de eu e você brincar de ser igreja. Não é mais hora de brincar de ser crente. Não podemos perder tempo. Não perca tempo vivendo uma vida distante de Deus. Não perca tempo igual muitos, usando a palavra de Deus como moda. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. E só será salvo, pessoal, aquele que passar pela porta estreita, aquele que se esforçar, renunciar a muita coisa. E nessa vida, igreja, nós temos que renunciar todos os dias à nossa carne, ao nosso eu, às nossas próprias vontades, porque é totalmente contrária à vontade de Deus. Todos os dias, como diz, devemos matar um leão. Passe pela porta estreita. E repito, para passar por ela, a Bíblia diz que devemos nos esforçar. O reino de Deus, ele é tomado por quê? Por esforço. Se esforce. Todo dia, ao acordar, ao dormir, se esforce. No teu trabalho, Deus está te vendo. Num convívio lá familiar, Deus está te vendo. Na roda de amigos, Deus está te vendo. Aonde você estiver, o que você fazer, Deus está te vendo e o diabo também. Se esforce para agradar a Deus. Amém, igreja? Jesus está voltando. Esforçai-vos em nome de Jesus.